Se você se pega cantarolando as músicas de Ana Vitória, ou se sente deprimido quando ouve Lana Del Rey, arrasta o chifre no asfalto quando ouve Marília Mendonça, ou derrama rios de lágrimas quando assiste Diário de uma Paixão, Um Amor para Recordar, ou Titanic, meu amigo, agradeça ao romantismo, a estética literária mais importante do século XIX. Oi, eu sou o Rômulo e seja muito bem-vindo ao Mais um Café com Linguagens. E no vídeo de hoje trataremos sobre romantismo na literatura. Que o romantismo é uma garapa que te dá overdose de tão doce que é, isso não é nenhuma mentira. Afinal, a valorização do individualismo, da subjetividade, da emoção e dos sentimentos são palavras que caracterizam um movimento que surgiu na Alemanha logo no final do século XVIII. Passou para a Inglaterra e foi muito bem recebido pela França, que começava a se desprender dos valores lá do iluminismo, objetividade e razão, ansiando por um espírito libertário promovido pela Revolução Francesa lá de 1789. O ideal de liberdade proposto pela Revolução Francesa de 1789 abalou todo o Ocidente. Enquanto que na Europa as pessoas proclamavam gritos de liberdade, na América as colônias europeias começavam a proclamar suas independências. A burguesia é a nova classe social em ascensão. Promovia o capitalismo, pondo fim ao antigo regime. Além de promover o capitalismo e uma nova ordem econômica e social, a burguesia também começava a participar da vida artística, algo que era somente destinado à nobreza. Na literatura, a razão e a objetividade saem, para que entrem o subjetivismo, o individualismo, as emoções e o sentimentalismo. O escritor romântico deveria conhecer a fundo as suas próprias emoções, ignorando qualquer sinal de razão. Para este escritor, sonho e fantasia são valorizados, afinal, era justamente nesses campos em que ele acreditava que o eu se encontrava. A literatura de entretenimento favoreceu o surgimento de um novo gênero, o romance, graças a uma leitura simples, acessível e de fácil compreensão do público, garantindo assim uma identificação. O gênero romance foi bastante popular entre a burguesia, sobretudo ao público feminino que não participava das atividades, algo que era restrito somente ao público masculino. No Brasil, a presença da corte portuguesa, fugitiva de Napoleão Bonaparte por conta do bloqueio continental, bem como a proclamação da independência, favorece o cenário perfeito para uma literatura que deixa de ser colonial e passa a ter uma nova fase, a literatura nacional, exaltando em seus momentos iniciais uma identidade para a pátria que havia acabado de nascer. Enquanto que na Europa os escritores românticos olhavam para o passado, tendo como referência a Idade Média e todos os seus valores, adotando também como herói o cavaleiro medieval, no Brasil os escritores românticos vão olhar para um passado pré-colonial, buscando identificar o que havia de melhor no Brasil. E não falamos de mulheres de biquíni ou de praias, mas sim nos seus habitantes, os índios, e nas matas exuberantes, o que caracteriza o indianismo como um dos primeiros elementos do romantismo brasileiro. O romantismo do Brasil se divide em duas vertentes, poesia e prosa. A vertente poética segue 3 gerações. A primeira delas, inaugurada com Suspiros Poéticos e Saudades, lá em 1836, de Gonçalves de Magalhães, foi levada ao ápice pela Canção de Exílio de Gonçalves Dias, talvez o texto mais conhecido na literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como as de lá. Nossos céus têm mais estrelas, nossa vida, mais amores. Eu acho que era assim. Enfim, o hino nacional traz referência à Canção do Exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossa vida no teu seio, mais amores. Eu acho que é algo assim. Essa geração é caracterizada por uma afirmação nacional, patriotismo, saudosismo, ufanismo e por vezes por um saudosismo, com um léxico que vai remeter às paisagens naturais do Brasil. Hoje em dia seria mais ou menos o que aquela música diz: Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza, em fevereiro tem
Enfim, é preciso entender que quando uma nova geração surge, é porque os valores da anterior já estão consolidados e é necessário de algo novo para que se dê continuidade. A segunda geração vai ser marcada por um pessimismo, por um sentimentalismo exagerado, exacerbado, por paixões não correspondidas e por amores que fogem à realidade. E às vezes a valorização da morte como fuga dessa realidade dor de cotovelo. Também chamada de ultra-romântica, a segunda geração tem Álvares de Azevedo como seu maior expoente. Influenciado por Lord Byron, escritor inglês, o jovem poeta de 22 anos escreve Lira dos 20 Anos, sua obra mais famosa, que contém poemas que enaltecem a mulher como uma deusa louca, uma feiticeira, uma mulher inalcançável, sonhos, boemias, farras, dores de cotovelo e um pessimismo que às vezes tem a morte como fuga de escape. Hoje seria mais ou menos o que Lana Del Rey faria com Summertime Sadness ou Ultraviolence. Got the summertime sadness, summertime sadness. Enfim, a terceira geração, por sua vez, vai desviar o caminho da investigação interna e passa a tratar de questões sociais. Uma tendência já próxima do realismo, centrada sobretudo na figura dos escravos, que era a mão de obra do Brasil daquela época, totalmente desprovidos de direitos. Esta geração era conhecida como libertária ou condoreira, porque tinha o condor, uma ave de rapina que, segundo a simbologia, guiava as pessoas rumo à liberdade. Castro Alves, maior representante desta geração, nos presenteia com sua obra Os Escravos, que contém os poemas clássicos como Vozes da África ou Navio Negreiro, regados a hipérboles, comparações, metáforas, referências históricas totalmente engajadas na causa absolutista, na causa abolicionista, o que vai caracterizar este autor como poeta dos escravos. Hoje em dia seria basicamente o que a letra de Mama África afirma de Chico César. Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Esqueci a letra. Em síntese, pessoal, o romantismo apresentou uma nova maneira de se expressar. A noção de amor que temos hoje, que se faz presente em livros, músicas, na cultura pop em geral, o ideal do amor romântico, do amor salva-vidas, do príncipe encantado, do final feliz, vem toda deste período. O idealismo, a subjetividade, a emoção, o sentimento, era uma forma de se expressar. Não somente isso, o romance, gênero surgido nessa época, se faz presente até os dias de hoje, nas novelas, nos filmes, nas fanfics. São histórias simples, de leitura fácil, com uma linguagem totalmente acessível e personagens carismáticos com os quais o público se identifica. O ideal romântico, bem como a subjetividade, emoções e sentimentos, começam a cair por terra quando a burguesia sai de cena e o operário, o trabalhador do campo, o marginalizado, começa a ser personagem central da história, justamente por conta das revoluções e transformações sociais, seguindo uma tendência realista. No Brasil, o romantismo segue duas vertentes, uma em prosa, assunto para um próximo vídeo, e uma poética com suas três gerações, nacionalista, ultrarromântica, condoreira, também por vezes chamada de libertária. Amados, muito obrigado por terem ficado até o final. Se gostou do vídeo, dá joinha, comenta, se inscreve, compartilha, ativa as notificações. Se não gostou, assiste de novo, quem sabe você gosta. Sejamos românticos? Sim, mas também sejamos um pouquinho pé no chão, né? Amados, fiquem bem, um abraço e até!